O mercado financeiro brasileiro tem dias de euforia. Ontem, o dólar caiu para R$ 5,00 e fechou no menor valor em 10 meses. Já a Bolsa de Valores subiu mais de 4% e teve o melhor dia desde outubro. Fatores internos e internacionais contribuíram para essa variação. A divulgação de que o IPCA desacelerou em março animou os investidores. Pela primeira vez em 2 anos, a inflação acumulada em 12 meses ficou abaixo de 5%. Além disso, no exterior, as bolsas fecharam com resultados mistos, com expectativa da divulgação da inflação nos Estados Unidos. Para entender melhor como tudo isso funciona, como funciona o mercado financeiro, essa sensibilidade aos juros, quem chega aqui no Conexão é o Alessandro Azzoni, advogado e economista. Doutor, boa tarde, seja sempre bem-vindo ao Conexão. E eu começo perguntando sobre essa queda do dólar, essa descida do dólar, né? Que inclusive hoje caiu ainda mais, chegou ali em 1,91. Agora há pouco eu vi, aliás, 4,91, chegou agora a 4,94. Daqui a pouquinho você atualiza para a gente, por favor. Mas essa queda tem a ver com aquela relação de oferta e procura, né? E também com a inflação, não só aqui no Brasil? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Geraldo. Foi sempre um prazer estar com vocês. A análise é perfeita, Kelly, é exatamente isso, é uma questão de oferta e demanda. Então, tem muitos dólares entrando na economia e aproveitando justamente esse alívio da economia americana na questão da pressão inflacionária. Isso tira um peso do Federal Reserve de ter que aumentar as taxas de juros. Não aumentando a taxa de juros, o mercado brasileiro, como resolveu praticamente a questão fiscal, com a questão do arcabouço, a questão das medidas do litígio zero, e a reforma tributária já em andamento, isso, de uma certa forma, mostrou-se para os investidores que o Brasil ainda é um país ficou muito interessante para investimento. Com isso, fez com que o fluxo de capital voltasse para o Brasil e está entrando muitos dólares, principalmente para o mercado de renda fixa. Você pode ver que a flutuação da Bolsa, apesar de positiva, ainda não houve um efeito significativo como nós tínhamos anteriormente, que a Bolsa subia quando o dólar caía. Você vê que o dólar permanece caindo, mas a Bolsa ainda tem um crescimento modesto, 1%, 1,5%. Isso mostra que os investidores estão buscando a Selic ainda a 13,75%, pois é um grande atrativo. Doutor Alessandro, não é que eu queira botar gasolina aí na fogueira, mas veja bem, a inflação diminuiu. Tem uma queda de braço entre o presidente do Banco Central dizendo que tem que manter o juro para a inflação cair. Do outro lado, o presidente Lula e o seu governo dizendo que tem que baixar de qualquer forma a taxa de juros de 13,75, como você lembrou agora. Então eu te pergunto, essa queda da inflação tem alguma coisa a ver com essa taxa de juros do Banco Central ou não? Na verdade tem, é que são situações adversas. Por exemplo, a economia americana realmente estava sofrendo uma inflação por demanda. Os supermercados estavam com problema de abastecimento, então não tinha como, as gôndolas ficavam praticamente vazias, então a opção era você aumentar praticamente os juros para retardar que esse consumidor fosse às compras naquele momento. Então, a inflação por demanda, sim, aumenta-se a taxa de juros para conter o processo inflacionário. Aqui no Brasil, pode ver que a questão do IPCA, mesmo ele estando retroagindo, teve mesmo o efeito da questão dos combustíveis, mas mesmo assim está fazendo uma projeção menor do que estava sendo esperado, ela não refletiu praticamente em nada dentro das projeções da economia. Isso quer dizer que a taxa de juros hoje praticada pelo Banco Central, ela tem pela questão da independência do Banco Central, ela busca manter a meta inflacionária. Ela realmente está muito alta dentro da perspectiva de cenário econômico. Nós teríamos que ter geralmente a taxa de juros, ela tem um percentual para recuperar as perdas inflacionárias com ganhos reais. Então, se nós temos uma projeção de 5 pontos, vamos exagerar, como foi o Boletim Focus de 2 semanas atrás, 5,96, nós teríamos uma taxa de juros até 8%, seria um considerável para você manter ainda esse atrativo. Mas você manter uma taxa de juros a 13,75 com um índice inflacionário, um índice de 5 pontos, realmente ela passa a ser uma âncora no que freia praticamente o crescimento econômico, porque
custo do dinheiro fica mais caro, o giro do capital fica mais caro, a questão de, por exemplo, bens com valores agregados, como imóveis, automóveis, praticamente ficam impossibilitados de fazer uma aquisição, porque o valor dos juros a ser contratados fica muito mais alto. Lembrando que essa taxa Selic, ela é só uma taxa básica referencial, taxa básica de juros, ela serve como referência do mercado, e não é a taxa que vai ser pactuada diretamente para o consumidor. Então, esse cenário, praticamente, que nós vivemos no Brasil, nós temos uma inflação de custos. Tanto que ontem eu reparava muito as questões das matérias nos diversos jornais, e uma coisa que eu me espantava era que eu via praticamente todos os supermercados com as gôndolas lotadas e com oferta de produtos em promoção e não havendo compra. Então, quer dizer o quê? Que a inflação que nós estamos tendo agora é uma inflação completamente de custos. Então, custos de produção acabou influenciando no preço e não é uma mesma inflação americana. Então, por isso que nos Estados Unidos deu a reação positiva, caiu para a estimativa do índice de preços ao consumidor de lá, automaticamente o Fed tira o pé para, em vez de ajustar mais 0,25%, ele não aumentar ou até reduzir 0,25%. Aqui não, aqui nós estamos tendo ainda um processo inflacionário por aumento do combustível, aumento de carga tributária, aumento de energia elétrica, diversos fatores que aumentam o custo de produção. Não é uma inflação por demanda que você tem que aumentar juros para retardar o consumo. Por isso que é diverso as reações, né? Então, quando a gente tem um anúncio que o IPCA deu um resultado extremamente positivo em relação à inflação, ele não projeta praticamente nenhum esboço do Banco Central de fazer uma redução. Ele permanece ainda aguardando perspectiva para ver como será o desempenho dos índices para uma possível redução, possível viés de baixa. Doutor, me corrija se eu estiver errada. Neste momento, o dólar opera em baixa, 4,93, acho que é isso. Aí quem tem o dinheirinho guardado, pensa assim, será que é hora de eu comprar o dólar? Qual que é a opinião? É esse momento de comprar, quem quiser investir? Eu acredito que o dólar venha a cair muito mais. Nós temos alguns agora está 4,92,58, né? Está com 1,59 de queda. Eu acho que ainda nós temos muitas coisas que podem influenciar ainda mais essa queda. A economia americana, ela vai dar esse viés de redução. Se o Fed realmente não aumentar a taxa de juros e realmente ou até abaixar a taxa de juros, isso pode voltar o cenário para nós se o Banco Central manter o 13,75. Nós temos a questão das medidas provisórias que estão sendo votadas no Congresso. Temos a questão do arcabouço teórico que vai ser votado, a reforma tributária. Se tudo isso sair aprovado da forma como o governo está querendo, pode ser que essa taxa de juros, o real tenha a se valorizar muito mais forte perante ao dólar, e aí pode ter uma queda muito maior. Então, eu tomaria cuidado nesse momento antes de... porque assim, a economia ela depende de muitos detalhes, né? E eu falo muito que a variável cambial, ela é como se fosse a pressão arterial do nosso corpo. Então, assim, se eu tiver sob estresse, minha pressão aumenta. Então, quer dizer assim, se a gente tiver algum percurso dentro das aprovações, se o governo Lula tiver uma pressão na Câmara de retardar as votações, começar a perder votações, isso pode impactar a questão dos impactos fiscais, e aí pode voltar o dólar se valorizar. Então, é muito sensível para você tomar uma posição. Vou investir meu dinheiro agora no dólar aproveitando a queda. Eu acho que não é o momento de se definir ainda, porque nós temos muitos cenários positivos que foram aceitos pelo mercado, o arcabouço, o litígio zero, as questões também da reforma tributária está sendo muito aceita. Então, quer dizer assim, isso pode trazer uma injeção de dólares para o mercado e derrubar ainda mais esse mercado, e aí você tem um prejuízo no seu investimento. Doutor Alessandro, nessa história do dólar você tem a cara e a coroa, né? De um lado, a Kelly está realmente preocupada não, ela está satisfeita com isso, porque ela vai comprar uma passagem para o Dubai na primeira classe da Emirates. Então, consequentemente, com o dólar mais barato, a passagem vai ficar mais barata. Mas eu, que sou proletário, que estou do outro lado, estou preocupado com o seguinte, com o real mais forte no exterior, né?
os produtos brasileiros vão vender mais, mas as importações que a gente faz vão ficar mais caras. Como é que fica essa situação? Na verdade, tem uma perda, vamos dizer assim. Nós temos a nossa balança comercial que segura praticamente essas questões dos meios de pagamento, que são as exportações menos importações. Para o mercado local, a queda do dólar é muito importante porque nós, desde a globalização dos anos 90 para cá, nós substituímos metade dos produtos, das matérias-primas, por itens importados. Então, se você tem uma valorização do real com a queda do dólar, essa matéria-prima entra na linha de produção muito barata. Um fenômeno que nós vamos poder sentir é logo vai ser o próprio IGPM. O IGPM pode dar uma variação tão baixa, menor que o NPC ou IPCA, do que todo mundo que pediu para fazer as correções dos contratos de aluguel, agora fala, pô, mas eu saí do IGPM. Porque o IGPM tem um índice, que é o Índice Nacional de Preço ao Varejo, que calcula o preço da matéria-prima que entra na produção com 60% do índice. Então, ele impacta diretamente isso. Então, com a queda do dólar, praticamente a matéria-prima fica mais barata, o preço do produto fica mais barato, então provavelmente vai ter uma redução de preço. Agora, por outro lado, nós temos as nossas matérias-primas que são principalmente o agronegócio, que não tem um valor agregado muito alto. Eu digo valor agregado é assim, nós exportamos itens primários, né, que é grãos, e nós importamos eletrônicos, semicondutores. Então, nesse preço, a gente acaba perdendo. E essa balança comercial, quando o dólar cai, praticamente acaba afetando a valorização do agronegócio também. Então, quando toda aquela perspectiva de produção que o agronegócio tinha de fazer investimento a 5,15, a 5,30, com a estimativa da produção dele sendo vendida a seu escoamento de produção a $1, a esse nível de 5,15 a 5,30, mexe totalmente na sua linha de custo. Quando você fala de 5,92, agora 5,9209, já bateu, desculpa, 4,9207 agora. Então, isso praticamente vai afetar diretamente a linha de produção no agronegócio, porque eles não estavam contando toda a estimativa que foi feita com a conversão de um preço externo, e agora com a queda mexe no meu custo. Uma coisa é exportar, um exemplo hipotético, um saco de soja vamos dizer assim, a $100, que daria praticamente R$492 hoje, contra a 535. Então, são pequenos valores, mas em compensação isso afeta diretamente a base de custo do agronegócio. Então, tem um ganho e tem uma perda. Então, isso na balança comercial vai ter uma perda exclusivamente na questão do agro, porque eles estavam todos já com a sua perspectiva de produção, com toda essa questão já baseada com o dólar a um preço mais elevado. E provavelmente eles fizeram todas as importações, principalmente dos fertilizantes, no começo da safra. Então eles importaram com preço alto. E provavelmente quando eles fizerem a venda desses produtos, vão internalizar com o câmbio no dia do fechamento do câmbio do contrato de exportação. E aí possivelmente terá uma perda. Então nós temos os dois lados, Heródoto. Exatamente. Por isso a gente segue acompanhando de perto, né? Tudo isso influencia numa economia conectada. Agora, doutor Alessandro, Heródoto, sabe que o Heródoto fala tanto da viagem, eu tenho saudade da época lá de 2011, Heródoto, quando o dólar estava 1,58, 1,60, aí era mais fácil viajar. Hoje em dia vai ser difícil ter essa queda gigantesca toda, né? Doutor Alessandro, obrigada, viu? Eu que agradeço, lembrando que no início do real era 80 centavos de real $1. Verdade. Heródoto, aí dá para viajar, né? De primeira classe ainda, né? Com 80 centavos, poxa. Agora a situação mudou bastante. Obrigado, doutor. Até a próxima. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês. Sempre um prazer estar com vocês. Prazer o nosso.